Pronto, pessoal, agora está gravando. Então, bom dia novamente a todos. Eu passei para vocês uma lista de exercício com 15 exercícios, né? E aí eu pedi para vocês irem fazendo esses exercícios, né? E nessa aula de hoje a gente vai tirar as dúvidas, né, que surgiram aí durante a confecção quando vocês estiverem respondendo esses exercícios aí, né? E aí, como é que foi o desenvolvimento? Vocês conseguiram fazer grande parte dos exercícios? Estão com muitas dúvidas? Pode mandar pelo chat aí, ou pode abrir o microfone aí e falar. Pessoal, vocês estão escutando? Tá, responderam aqui no chat, a Mariane que tem muita coisa que ela não lembra. O Matheus, o que fiquei mais em dúvida foi o módulo de finura. Tá, então vamos dar uma corrida geral nesses exercícios, e aí a gente para naqueles que gera mais dúvidas, tudo bem? Então, ali no exercício 1, é sobre agregados, né? A turma de terceiro DCC, provavelmente o professor Alan deu um conteúdo sobre agregados, né? Como vocês me falaram na aula passada, né? Ele explicou a parte de agregados, né? Mas eu não sei até em que ponto que ele foi na parte de agregados, né? Por isso eu encaminhei para os dois tutores aí de turma, para o Matheus e para a Nathalie, a minha aula de agregado, que eu dei para a turma de terceiro EDF. Então, essa aula vai subsidiar aí a vocês responderem essas questões teóricas que a gente tem aí na lista, né? Então, vocês vão dar uma olhadinha, eles provavelmente já devem estar encaminhando, acabei de mandar aí para eles, né? Então, vai facilitar bastante aí. E só esclarecendo uma coisa, para a turma de terceiro DCC, o professor de vocês já foi contratado, um novo engenheiro, né? Então, no próximo projeto integrador não será mais eu que vai dar essa aula, né? Então, vai ser o professor novo, né? Inclusive, a correção desses exercícios eu vou encaminhar para esse professor novo, né? E aí ele vai dar continuidade aí, certo? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem ainda, pode mandar aí que a gente tenta ajudar, certo? E para a turma de terceiro EDF, nós teremos agora quando finalizar esse projeto integrador, no dia 31, a gente vai ter um pequeno intervalo aí entre esse projeto integrador e o próximo, porque a gente vai ter uma recuperação do primeiro bimestre, certo? Então, quem tirou nota baixa aí, né, ainda tem uma segunda chance aí para recuperar essa nota nessa recuperação. Então, essa recuperação vai até o dia 11, e aí depois que nós teremos o sexto projeto integrador. Esse sexto projeto integrador vai ser o último do semestre, que a gente vai fazer uma outra lista de exercícios só para finalizar esse semestre. E aí depois a gente vai ter uma nova recuperação do segundo bimestre, né, mais a prova final. E aí a gente finaliza aí nosso semestre. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode abrir o microfone e falar, ou pode mandar no chat. Eu estou com outro computador aqui do lado, agora eu consigo ver as mensagens que vocês estão mandando. Beleza? Então, não vamos alongar muito na aula, né, para não ficar muita coisa para o pessoal assistir no YouTube, né? Vamos tentar tirar as dúvidas aí mais elementares, né? Então, voltando agora para o exercício, na questão 1, eu perguntei para vocês como são definidos os agregados quanto à densidade e cite 2 exemplos de cada. Então, se vocês olharem aqui na apresentação que eu mandei de agregados, vocês vão ver que tem todas essas definições aí, ó. Então, aqui a gente tem a definição de agregado,
as finalidades, né? Então, a gente vai lá para a parte de as definições aí quanto ao tamanho, ó. Quanto à origem e quanto à densidade, melhor dizendo. Quanto à densidade, eles vão ser divididos em leves, normais e pesados. Então, os leves são esses daqui, ó. Então, nós temos como exemplo a argila expandida, a vermiculita, pérolas de isopor, fragmentos de EVA, pedra pome, que é um material de origem vulcânica. Então, todos esses materiais a gente pode colocar aí como exemplo de agregado leve. Já os normais são esses que a gente encontra aí nas principais construções, né? São os de uso comum, né? Então, a gente tem as britas comuns, né? Feitas aí de origem de calcário, ou seja lá qual for o outro mineral base aí desse material. Nós temos os seixos rolados, que são aquelas pedras de rio, e a areia natural, que é a areia de origem de rios ou cavos, né? Então, esses materiais aí, todos eles são classificados quanto à densidade em normais, porque eles têm a massa unitária entre 1 e 2 gramas por centímetro cúbico. Então, é isso aí que vocês vão colocar na questão 1. Para finalizar a questão 1, né, nós temos os pesados, que são aqueles agregados que têm a massa unitária maior do que 2 gramas por centímetro cúbico. Então, aí, como exemplo, a gente tem a granalha de aço, a brita de magnetita. Então, todos esses aí podem ser limonita, né? Todos esses podem ser usados como exemplo de agregado pesado. Tudo bem, pessoal? Então, é só colocar essa resposta aí que vai acertar essa questão. Na questão 2, pede para descrever com suas palavras o processo detalhado de extração da areia do rio, né, por dragagem. Então, aqui à frente, ó, na apresentação, vocês vão ver que tem uma explicaçãozinha. Então, é só vocês darem uma lida com calma, ou melhor, dar uma olhada com calma, né, que ele explica bem resumido, né, esse processo de dragagem, né. No caso aqui, a dragagem é do tipo dragagem de rio, né? Então, a gente vai vir aqui com a barcaça. Essa barcaça, ela tem um equipamento, né, que é uma máquina de sucção, e ela tem uma tubulação, né? Essa tubulação tem uma parte dela desce no rio, e a outra parte fica aqui dentro da barcaça, né, jogando toda a água e a areia que é dragada do fundo do leito do rio, né? Então, aqui, esse maquinário vai fazer a sucção dessa água e areia, vai vir para dentro do depósito aqui da barcaça, chegando, depois que a barcaça fizer essa dragagem no leito do rio, ela vai encostar em um local, esse local ela vai fazer o processo inverso, né? A tubulação que fazer a dragagem no rio, agora vai dragar da barcaça e vai jogar para um sistema de peneiramento ali no local, só para retirar matéria orgânica, né, algum resíduo maior que tiver nessa areia, né, para depois ela ser vendida para o consumidor final. Então, ela segue esse fluxograma aqui, ó. Dragagem, a descarga da barcaça por dragagem novamente, como eu expliquei para vocês. Depois a gente tem o peneiramento do material para retirar só aquelas partículas maiores. E depois esse material vai para a ensilagem com decantação, porque como a areia ela foi dragada do leito do rio, ela veio areia mais água, né? Então essa água ela tem que sair da areia para a gente vender para o consumidor final somente areia, né? O cliente ele não quer comprar água, né? Então a gente deixa ela nesse local aqui, onde tem umas espécies de umas valas, por onde essa água ela vai saindo do material, né, e vai ficando só areia, né? O próprio sol também ajuda nesse processo de secagem aí, né, para retirar a água, né? Depois, esse material, ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser vendido como areia fina, areia média ou areia grossa. Para a turma que teve aula comigo, eu passei um videozinho que está aqui, inclusive, nessa apresentação, que ele explica o processo ali de dragagem,
que vocês podem dar uma olhada também para responder essa questão, né? E ele mostra lá que a definição do tamanho das partículas da areia, ela está relacionada com o local de extração do rio, né? Se eu vou tirar essa areia de águas agitadas, de águas calmas, né? Então, tudo isso aí vai variar a granulometria do meu material. Então, se ele é uma areia fina, média ou grossa. Então, se ela é classificada como fina, ela vai passar por outros processos, né? Então, ela vai ter uma decantação em canaleta, a água que está saindo desse material vai voltar para o rio, e ele volta para o rio ali com um pouco de areia, e essa areia, ela, futuramente, ela pode ser dragada de novo e ir para o depósito, né? E o material que foi decantado, ele já vai para o depósito para ser vendido ali para o consumidor final. A areia média ou grossa, ela só vai já direto para o depósito ali, porque ela a decantação dela é mais fácil, né? Como as partículas são maiores, a água sai mais naturalmente, né? Então, seria isso, pessoal. Alguma dúvida quanto ao processo de dragagem da areia? Responda aí no chat ou pode abrir o microfone. Beleza, então tá tudo bem, né? Então, é só descrever isso aí, pessoal, de uma forma resumida, né? De forma resumida e clara, que vocês vão acertar essa questão 2. Então, notem aí que são tudo questões simples de ser resolvida, né? Então, agora a gente vai para a questão 3. Após o ensaio de massa unitária solta de uma areia de Cuiabá, foram obtidos os seguintes resultados. Então, aqui a gente tem os dados, né, as medidas do recipiente utilizado no ensaio, né? A turma de terceiro EDF, inclusive, fez esse ensaio no laboratório, né? Então, a gente pegou um recipiente metálico, mediu as dimensões desse recipiente, e depois a gente pegou e encheu ele com areia, né? No caso aqui, a areia solta, a gente pegou de 5 a 10 centímetros da borda e lançou esse material lá dentro, né? E aí, depois a gente fez o rasamento dessa superfície do recipiente, né? E logo após a gente pesou esse recipiente com areia e aí a gente conseguiu obter os dados para fazer o cálculo, né? Justamente esses dados que a gente pode ter aqui no exercício, né? Então, a gente tem o peso do recipiente sem a areia, nós temos o peso do recipiente com a areia, e aí a gente tem as dimensões do recipiente que foram medidas lá utilizando um paquímetro para a gente calcular o volume desse recipiente. Lembrando, pessoal, que a fórmula para calcular a massa unitária é a massa dividido pelo volume, né? Conforme a gente pode ver. Aqui. Essa é a fórmula para calcular a massa unitária. Então, é a massa dividido pelo volume total do nosso material. Olha o ensaio aqui que foi realizado. Ó. Então, é um recipiente onde a gente lançou a areia de uma determinada altura, né, de 5 a 10 centímetros da borda aqui, e aí depois que a gente encheu o recipiente com areia, a gente faz o rasamento da superfície usando uma régua biselada. Então, deixou a superfície lisinha ali, ó, é só pesar o material em uma balança, e aí a gente tem os dados para fazer o cálculo da massa unitária solta. Ok? Então, se vocês observarem aí, eu pedi o resultado desse ensaio em quilos por metro cúbico, né? E se vocês observarem ali, os dados, eles estão em outra unidade de medida, né? Ó, nós temos as dimensões do recipiente em centímetros e nós temos o peso, tanto o peso do recipiente vazio como o peso do recipiente mais areia em gramas, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aí, pessoal? Alguém tem ideia? Vai ter que transformar para unidade de medida. Exatamente, Mariane. A gente vai ter que fazer a conversão aí dessas unidades de medida, né? Tanto da dimensão do recipiente, que está em centímetros, que a gente vai ter que converter para metros, né? Como também a massa do recipiente mais
A areia mais a massa do recipiente vazio, né? Certo? No caso aqui, a massa do recipiente, a gente vai ter que converter de gramas para quilos, né? Então, são conversões simples, né? Alguém sabe me dizer como que eu faço para converter de centímetros para metros? Divide por 100. Exatamente, né? Porque um metro tem 100 centímetros, né? Então, se eu estou de centímetros para metro, é só dividir por 100. Então, as nossas unidades, as nossas medidas agora, elas passam a ser 0,35, ela passa a ser 0,35, 0,55 e 0,45 metros, ok? Então, agora que a gente tem as unidades do recipiente aí em metros, nós temos que calcular o volume dele, né? Como que eu faço para calcular o volume de um prisma, pessoal? Multiplica a altura pela largura tem mais um. Comprimento, né? Isso, Isso, a isso. gente vai multiplicar pelas 3 dimensões, né? A gente vai multiplicar a altura dele, pela largura, pelo comprimento. Com isso, nós temos o volume dele. Então, vamos fazer aí essa conta, né? Então, o volume do recipiente, façam aí vocês também, pessoal. Então, o volume do recipiente, eu vou fazer aqui no Excel para vocês conseguirem ver aí, né? Senão eu faço aqui na folha e vocês não vão acompanhar, né? Ó, pessoal, então eu vou colocar aqui, ó, as dimensões do meu recipiente. Eu tenho o comprimento. Todo mundo conseguindo ver? Ó, eu tenho o comprimento, eu tenho a largura e eu tenho a altura do meu recipiente, certo? Vou até colocar aqui, ó, medidas do recipiente. O comprimento dele, agora convertido para metros, vai ser de 0,55. Lembrando que todas essas medidas agora, elas estão em metros. Beleza? Então, a largura também, agora ela está em metros. E a altura também vai estar em metros. Então, a minha largura, ela é de 0,45 metros e a minha altura é de 0,35 metros. Muito bem. Agora que nós temos as dimensões em metros, pessoal, a gente vai calcular o volume do nosso recipiente. Em metros cúbicos, né? Então, para calcular o volume dele, pessoal, é só multiplicar o comprimento vezes a minha largura vezes a minha altura. Tanto faz a ordem, né, pessoal? Se vai ser a largura, a altura primeiro, né? Então, com isso, ó, nós temos esse volume aqui, ó. 0,086625. E se vocês quiserem aí arredondar, né, deixar com menos casas, né, a gente pode deixar isso aí com 2 casas. Mas para a gente ter uma precisão maior, é melhor a gente deixar mais casas, né? Vamos deixar mais casas aí para a gente aumentar a precisão, né? Ó, vamos deixar aí com 4 casas, ok? Então, 0,866. Ok, todo mundo entendeu, pessoal, como é que chega no volume do recipiente? Hein, galerinha? Muito bem. Então, agora que nós temos o volume do recipiente, pessoal,
Agora a gente vai trabalhar com a massa que a gente obteve, né? Tanto a massa do recipiente como a massa do recipiente mais a areia. Então, a gente tem que, primeiro, obter aqui somente a massa da areia, né? Aí, vocês podem decidir se quer converter a unidade de medida antes ou depois dos cálculos. Aí, tanto faz, né? Vamos fazer sem converter e depois, no final, a gente converte. Tudo bem? Então, primeiro a gente vai obter o peso da areia, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Ó, eu vou colocar aqui o peso do recipiente. Peso do recipiente em gramas, que é de 3.550. E aqui na frente eu vou colocar o peso do recipiente mais a areia. Em gramas também. Depois a gente converte, né? Então, o peso do recipiente mais areia é 136.825 gramas. E aqui na frente a gente vai colocar somente o peso da areia em gramas. Então, o peso da areia, pessoal, vai ser o quê? Vai ser o peso do recipiente mais areia menos o peso do recipiente, né? Ou seja, a gente está retirando, né, essa massa, esse peso aí do recipiente. Então, nós temos esse valor aqui. Agora que a gente calculou o peso somente da areia, pessoal, a gente vai converter ele agora para quilos. Então, o peso da areia em quilos. Alguém tem ideia de como que eu faço a conversão da massa ou do peso aí de gramas para quilos? Divide por 1.000. Muito bem, Marina. Se 1 quilo eu tenho 1.000 gramas, né? Então, para converter de gramas para quilos, é só dividir por 1.000. Eu vou pegar esse valor que eu obtive e dividir por 1.000. Eu tenho o valor em quilos. Certo? Vamos deixar as 3 casas aqui, né, para a gente aumentar a precisão. Agora, pessoal, tá moleza, né, para calcular a minha massa unitária, né? Então, a massa unitária solta da areia em quilos por metro cúbico vai ser o quê, pessoal? Eu falei para vocês ali na apresentação que é a massa do meu material, né, dividido pelo volume total dele, né? Ou seja, quando eu coloco o meu material dentro desse recipiente, esse meu material ele vai assumir o volume desse recipiente, correto? Certo? Lógico que tem os vazios no meio disso aí, né? Mas tudo bem. Então, para calcular aqui, é só eu pegar a minha massa em quilos, né? E dividir pelo quê? Pelo volume calculado do recipiente em metros cúbicos. Então, nós temos aí, ó, que a massa unitária solta dessa areia de Cuiabá é de 1.538,53 quilos. Vamos arredondar aqui para 2 casas, né? Já que finalizou o exercício. Então, esse é o resultado final. Ficou claro, pessoal, para todo mundo? Professor, tem alguma maneira de expressar esse cálculo? Tipo, tem como mandar no Word mesmo? Tem problema se mandar no Word o cálculo? Passo a passo? Não. Se você quiser usar o equation, um plugin que tem dentro do Word, né?
Não sei se é todos que tem, não. Ele tem que ter instalado junto, né? Se você vir aqui na parte inserir e tiver esse símbolozinho aqui do pi, é porque ele está ativo no seu Word, né? Então, aí ele fica bem mais fácil para vocês escreverem essas equações, né? Então, vocês podem escrever nela, né? Colocar ali a continha bonitinha, né? Mas se não der, pode fazer aí do jeito que vocês conseguirem no Word. Pode fazer a mão também, tirar a foto, né? E colocar, né, Mariana? Ok, tá bom. Obrigada. Nada. Então, é isso, pessoal. Todo mundo conseguiu compreender? A Nathalie mandou um 7.563. O que é isso, Nathalie? Tranquilo, então. Pessoal, então, respondido aí a questão 3, né? Vamos para a questão 4. Questão 4. A turma de terceiro DCC já tinha visto algo sobre isso, pessoal? Sobre massa unitária? Beleza, o João respondeu que sim. Muito bem, então, vocês vão tirar de letra isso aí, né? Na quarta questão, pessoal, nós temos aí que, após um ensaio de teor de umidade pelo método da estufa, de uma areia de Cuiabá, foram obtidos os seguintes resultados. Aí pede para calcular o teor de umidade final, né, que seria aquele teor de umidade médio, né? Então, aí, a gente está levando em consideração um ensaio de teor de umidade o mais preciso possível, né, que é aquele que utiliza a estufa, né, sendo que a gente tem uma série de métodos aí, né, a gente tem alguns métodos expeditos, né, e esse método que é um pouco mais demorado, que ele tem uma precisão maior, né. Então, a gente pode ter teor de umidade pelo método do álcool, da frigideira, do speed test, né, que a gente já fez em laboratório, né, a turma de EDF, né. Então, agora a gente vai relembrar como calcular aí esse teor de umidade. Então, para calcular o teor de umidade, pessoal, a gente vai precisar lembrar dessa formulazinha aqui, ó. Vamos achar ela aqui. Ó, a formulazinha é essa daqui, ó, pessoal. Teor de umidade vai ser... Vou achar uma que está com... Aí, tá até no método da estufa aqui, ó. O teor de umidade, pessoal, em porcentagem, ele vai ser a massa do material úmido menos a massa do material seco, dividido pelo material seco vezes 100, né? Logicamente, para ficar em porcentagem. Então, essa formulazinha simplesinha aí que a gente vai calcular aqui, a questão 4, certo? Então, o exercício, ele me dá uma tabelinha com os resultados obtidos desse ensaio, né? Então, a gente tem aí na primeira coluna o nome da cápsula, depois o peso da cápsula em gramas, o peso da cápsula mais areia úmida em gramas, e depois o peso da areia seca em gramas. Aí eu já deixei para vocês uma coluna para colocar o teor de umidade individual de cada amostra e o teor de umidade médio aí, que é o final. Todos em porcentagem, né? Então, o primeiro passo aí, pessoal, é a gente fazer o cálculo da areia úmida, que aí a gente precisa separar, né, a areia úmida do peso da cápsula, certo? Então, a gente vai precisar fazer uma outra coluninha aí, ok? Eu vou pegar o exercício aqui e vou jogar ele lá para o Excel para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Então, tá aqui, pessoal, muito bem. Eu vou inserir mais uma coluninha aqui, ó, para a gente colocar o peso
da nossa areia úmida. Em gramas também, né? Tá, alguém tem ideia de como que eu calculo o peso da areia úmida? Somente o peso da areia úmida? Hein, galerinha? Pessoal, vamos lá. Tem uma ajuda aí. Não? Tá. Pessoal, é o mesmo processo ali que a gente fez no outro exercício, né? A gente não tinha o peso do recipiente vazio e depois o peso do recipiente com areia. Aqui é a mesma coisa, ó. Nós temos o peso da cápsula vazia e nós temos o peso da cápsula mais areia úmida, né? Ali, a Karine falou, ó, peso da areia, peso da cápsula menos o peso da cápsula e areia úmida. É só o inverso, né? O peso da cápsula e areia úmida menos o peso da cápsula, né? Muito bem. É isso mesmo, pessoal. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar, então, o peso da cápsula mais a areia úmida e vou subtrair esse peso da minha cápsula, que é de 4,96. Com isso, a gente fica somente com o peso da nossa areia. Exatamente, Felipe, senão ia ficar negativo o valor. Então, a mesma coisa aqui, ó, vai ser o peso da cápsula mais areia úmida, menos o peso da nossa cápsula. Certo? Então, aí a gente tem o resultado para as 3 amostras. Ok? Lembra que eu falei para vocês que a fórmula que a gente vai usar é essa daqui? Ó, teor de umidade é igual a massa úmida menos a massa seca do meu material, dividido pela massa seca, vezes 100, para ficar em porcentagem, né? Então, a gente vai lançar agora essa fórmula bem aqui. Ó, vai ser igual, abre parênteses, peso da minha areia úmida, menos o peso da minha areia seca, dividido pelo peso do que? Da minha areia seca, né? Isso tudo aqui, ó, eu vou colocar entre parênteses de novo, porque eu esqueci, né? Isso tudo vezes 100 para ficar em porcentagem. Vamos lá, pessoal, vê se vocês acompanharam aí, ó. Ó, abre parênteses, né? Então, foi o peso da minha areia úmida menos o peso da minha areia seca, o resultado disso dividido pelo peso da areia seca vezes 100 para ficar em porcentagem. Certo? Então, agora vamos ver se vocês estão prestando atenção mesmo, pessoal. Vamos lá, se... o que é o peso da minha areia úmida menos o peso da minha areia seca? Alguém tem ideia do que é? É a água, a quantidade de água, alguma coisa assim? Exatamente, Mariana. É o peso de água que nós temos na amostra, né? Muito bem. Esse processo aí, matematicamente, você secou a areia, né? Você retirou a quantidade de água que tem nessa areia. Depois a gente pegou essa quantidade de água que tem na areia e dividiu pela massa seca dela, né? E aí a gente obteve esse teor de umidade em porcentagem, multiplicando por 100 ali, né? Tudo bem, pessoal? Isso, Karine, a água. Todo mundo conseguiu compreender, então, a conta? Professor, Hum. a gente poderia arredondar esse 22,95 ou é melhor deixar assim? Vamos deixar ele com 2 casas, né? Então, ele vai para 22,96, né? Ok. Ok, pessoal? Então, é só repetir agora esse cálculo para as outras amostras, né? Então, vamos fazer aqui embaixo, ó. Abre parênteses,
massa úmida da areia menos a massa seca da areia, dividido pela massa da areia seca, dividido pela massa da areia seca, né? Isso tudo vezes 100 para ficar em porcentagem. Duas casas decimal aí, né? Decimais. E eu vou repetir essa mesma conta para o de baixo, né? Então, nós temos aí, ó, os 3 resultados. E aí, pessoal, agora tendo os 3 resultados aí para cada uma das amostras, como que eu faço o teor de umidade final? Alguém tem ideia? É uma média aritmética? Muito bem, uma média aritmética, né? Simplesinha aí, né? Então, é só pegar aqui, ó, e somar o resultado dos três teores de umidade e depois dividir por 3, que é a quantidade de amostras que nós temos aí, né? Média aritmética. Isso, Victoria. Soma os 3 e divide por 3. Com isso, nós temos o nosso teor de umidade final ou teor de umidade médio. Ok? Molezinha, né, pessoal? Muito simples, né? Todo mundo compreendeu? Professor, Hum, a gente poderia adicionar essa outra coluna também na atividade? Para ficar mais fácil? pode sim. Mas mostra uma conta, pelo menos, viu, Mariane? Coloca uma dessas contas aí para mostrar como vocês fizeram, né? Sim. Ok, respondida a questão 4, a gente vai para a questão 5, né? Que é como são definidos os agregados quanto à origem e pede para citar 2 exemplos de cada. Então, quanto à origem, pessoal, está aqui nessa apresentação, né? Vocês vão ver aí que eles podem ser definidos como naturais e artificiais. Então, como exemplo aí dos naturais, a gente tem as areias, os seixos rolados, né, que são as pedras de rio, e os artificiais são aqueles que passaram por algum processo, né, de beneficiamento na indústria, né? Então, no caso aqui, ó, das britas, por mais que esse material ele é de origem natural, né, esse material da brita, ele é uma rocha, né, uma rocha natural, mas ele teve que passar por um processo ali de extração, né, de britagem, né, por isso ele é considerado aí artificial. Então, nós temos aqui também, ó, a argila expandida, né, que é um material também que passou por um processo industrial, né, teve um processo térmico, né, para ele chegar aí a essas bolinhas aí, né. A mesma coisa da granalha de aço, ok? Então, é só citar escrever as 2 definições aí, né, e citar os exemplos. Molezinha também, né? Na questão 6, pergunta, pede para descrever com suas palavras por que não é recomendado o uso de areia de origem marinha na confecção de concreto armado. Vamos lá, essa eu vou passar para vocês. Por que vocês acham que não é recomendado, pessoal? É por causa da oxidação Oxidação do quê? do material do concreto lá. Ele tem um. O concreto armado, ele tem É, armação dentro dele ali, né? Então, o que vai oxidar é a armadura, né? Se esse material ele ficar exposto em contato com o sal, né? Como o Jean falou ali, o sal que está nessa areia, né? Ele vai oxidar com o passar do tempo, né? E é prejudicial para a minha estrutura, né? Por isso, não é recomendado utilizar essa areia, né? Aí vocês vão escrever mais bonitinho aí, né? Mas seria, de forma resumida, isso, né? Professor, Oi? seria também porque ela pode ter mais matéria orgânica também?
Não, nem tanto. O mar não apresenta tanta matéria orgânica. Depende do local de extração, você tem razão, né? É correto. Pode ter também, dependendo do local de extração, né? Você pode ter algas, né? Todo aquele ambiente marinho ali onde tem micro-organismos, né? Isso também pode gerar uma grande quantidade de matéria orgânica. Pensando por esse lado, sim, Diego, tá certo. Pode colocar também. Professor, Bom pensamento. Oi? por que a matéria orgânica atrapalha? É porque a matéria orgânica, né, esse material, com o passar do tempo, ele vai se decompor, né? E quando eu faço um concreto, um argamassa, utilizando um agregado que tenha grandes quantidades de matéria orgânica, né, ele está preenchendo um certo espaço ali. E aí, com o passar do tempo, essa matéria orgânica, ela se decompõe, esse espaço que ela preenchia vai ficar vazio, né? Então, vai gerar problemas também na estrutura, né? O local onde era preenchido não tem mais preenchimento, né? E não tem mais resistência naqueles pontos, né? Gera pontos de fragilidade na minha estrutura, né? Entendeu, Mariana? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Ó, na questão 7, pergunta aí, dentre os materiais abaixo, marca a alternativa que corresponde aos que fazem parte da composição correta do concreto. E aí, qual que vocês acham que é, pessoal? A D. D. Então, nós temos água, cimento, agregado miúdo e agregado graúdo. Muito bem, isso mesmo. Resposta D. Na 8, a pergunta é, marque a alternativa que representa corretamente os estados de umidade das partículas de um agregado. E aí, qual que vocês acham que é, pessoal? E aí, galerinha? B, a Karine disse B. Vamos ver? Seca em estufa, seca ao ar, saturado com superfície seca e saturado. Muito bem, isso mesmo, né? Se a gente observar aqui, ó, na apresentação, a gente tem os estados, ó. Seca em estufa, seca ao ar, saturado com superfície seca e saturado. Então, são esses 4 estados aí, né? Muito bem, Karine. Molezinha, né, pessoal? Muito fácil todas essas questões, né? Na 9, pede para descrever aí o tipo de cimento dada a sua nomenclatura. Aí a gente já saiu da parte de agregados, né? E voltamos lá para a parte de aglomerantes, né? Então a gente tem que abrir aquela apresentação de aglomerantes. Então, se vocês vierem aqui para a parte final da apresentação, pessoal, onde ele fala de cimento Portland, vocês vão conseguir classificar facilmente aí esses cimentos. Ó, onde tem os saquinhos de cimento aqui. Ó, notem ali, ó, que ele está pedindo o quê? CP2E32, né? Então, assim, pessoal, só para deixar claro para vocês aí, esse CP2, CP4, CP3, né? Isso daí, pessoal, é o tipo do meu cimento Portland, certo? E essas siglas que vêm depois desse tipo, desse número aí, né? As adições que eu tenho nesse meu material, certo? Então, esse E, esse ARI ali, então isso, o ARI nem tanto, mas o E, esse tracinho E, tracinho Z, né? Então, tudo isso são as adições que eu tenho no meu material. E esse número que vem por último aí, pessoal, é a classe de resistência do meu material. Então, se eu tenho 32, significa que esse meu cimento Portland, ele vai até 32 megapascal de resistência. Resistência da pasta de cimento, né? Isso é só resistência do cimento sem o agregado, né?
Tem um ensaio específico que explica isso. Se vocês olharem na apresentação aqui, ó, ele vai mostrar ali, né, como que é feito esse ensaio, certo? Então, ali ele está pedindo para descrever o que é o CP2E32. Então, vamos achar aqui o CP2E32. Ó, o CP2E, pessoal, é um cimento Portland composto com adição de escória de alto forno. Esse E aqui é de escória. Então, vocês vão colocar isso daí. Então, cimento Portland composto com adição de escória, né? E a classe de resistência dele é de 32 megapascal. Se vocês olharem aqui, ó, tem até as porcentagens de material. Ó, CP2E, ele é da classe 32, ele tem ali de 94% de clinker, e ele tem de 6 a 34% de adição de escória, e pode também receber de 0 a 10% de adição de filler. Filler é um material em pó aí, né, que serve como, como forma de baratear, né, esse meu cimento, né. Ele é um subproduto ali do beneficiamento da brita, né. Aquele pó que sai das pedreiras, né, eu posso usar ele para adicionar no cimento ali e baratear ele, né. Ok, pessoal? Então, vocês vão olhar aí para todos esses daí, o que é cada um, né? Esse CP5 ARI RS, vocês vão ver que ele é um cimento de alta resistência inicial. Ó. Cadê? Olha lá. CP5 ARI. Então, ele é um cimento de alta resistência inicial. Aqui, ó. Cimento Portland de alta resistência inicial, CP5 ARI. E esse RS, pessoal, é o que está aqui, ó. RS significa resistente a sulfatos. É um material superior, né, que ele vai ter tanto uma resistência inicial elevada, né, ou seja, nas primeiras idades, um cimento jovem, né, um concreto que eu fizer com esse material jovem, ele já vai atingir altas resistências. E esse RS aí significa que esse material ele pode resistir também a agentes agressivos, né, como ácidos, né. Então, o concreto que eu fizer com esse material, ele vai ter uma resistência elevada a esses agentes químicos, né. E esse CPB, pessoal, é cimento Portland branco, certo? É só ler aí os slides, pessoal, aqui vocês vão achar facilmente, ó. O CPB é cimento Portland branco, tudo bem? Então, vocês vão dar uma pesquisadinha aí nos slides e achar a classificação de todos esses aí. Ok? Alguma dúvida? Professor, o senhor falou que a última sigla é a classe de resistência, não é? Isso, quando tem um número. Quando tem um número. E quando não tem o número, ele não tem uma classe de resistência? É superior? Nesse caso aqui, ó, o CP5 ARI, ele tem uma resistência de 40. É a resistência máxima, né? Ó, se a gente vir aqui no ARI, ele não vai mostrar a resistência final dele. Na verdade, ele vai trazer essas informações na embalagem, né? Então, ele tem uma resistência acima de 40 megapascal, esse cimento. Mas ele vai mostrar a resistência final na embalagem. Certo? Mas é resistência superior a 40. Ok. Beleza. Questão 10, pessoal. Como se verifica o início e fim de pega da pasta de cimento utilizando-se o aparelho de Vicar? Isso eu expliquei para vocês, né, na aula passada, né? Então, eu quero que vocês deem uma olhada na aula ou relembrem, né, da mente de vocês aí. Alguém tem uma dúvida muito crucial quanto a isso? E aí, pessoal? Não? Beleza. Então, tentem responder aí de acordo com o que eu expliquei para vocês. Mas, assim, se vocês
observarem aqui na apresentação, eu dei uma explicada nessa parte aqui, ó. Ó, esse aqui é o aparelho de Vicar, certo? Então, o início de pega, pessoal, ele vai ser determinado quando a agulha de Vicar, ela penetrar na pasta aqui do aparelho de Vicar e ficar a 4 mais ou menos 1 milímetro da base. Então, esse é o meu início de pega. O final de pega é quando a agulha de Vicar, utilizando o acessório anular, que é esse carinha aqui, quando ela não fizer mais marcação na minha pasta de cimento, significa que eu atingi o final de pega. Então, deem uma olhada nesse slide aqui, que vocês vão conseguir responder essa questão 10. Na questão 11, pergunta qual o prazo de validade do cimento Portland. Vamos ver, essa é de vida, pessoal. Alguém sabe dizer qual que é o prazo de validade de um cimento? Primeiro, alguém sabia que cimento tinha validade? Como que você sabe, Victoria? Eu não sabia que tinha validade, professor. A Victoria, como que você chegou a esses 3 meses? Ah, muito bem, Victoria. Corretíssimo. O cimento, depois que ele sai da fábrica, né, ele tem validade de 90 dias, ou 3 meses, né? Perfeito. 90 dias. Muito bem, pessoal. Está na embalagem do saco de cimento, né? Na questão 12. Quais as vantagens em se utilizar pozolana como adição no cimento Portland? Então, vamos ver aqui, ó, na parte lá de adições no cimento. Aqui mais para a parte final, ele vai mostrar a parte das adições. Ó, então, aqui, ó, pessoal, nesse slide vocês vão ver facilmente aí as vantagens, né? Então, o que a pozolana ela pode fazer, ó? Retarda o ganho de resistência mecânica, isso não é uma vantagem, né? No caso aqui, retarda o calor de hidratação, é uma vantagem, melhora a trabalhabilidade, melhora a permeabilidade do concreto, ou melhor, minimiza, né, a permeabilidade do concreto, né? E diminui a ocorrência das reações álcool e agregado. Então, essas são as vantagens. A mesma coisa vocês vão fazer na questão 13, pessoal. É só dar uma olhada no slide ali que fala de escória de alto forno, certo? E para filler carbonático também, no outro slide, fala aí o que é o filler carbonático. Ok? Então, é só dar uma lida aí nesses slides, vocês vão conseguir responder facilmente aí essas questões da 12 a 14. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza, pessoal. Então, vamos para a 15ª e última questão aí, né? E a que pode ter gerado aí mais dúvida na cabecinha de vocês, né? A turma de EDF já fez esse exercício comigo, né? Mas já tem um certo tempo, né? Então, a gente vai relembrar para a turma de EDF e para a turma do terceiro DCC. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, pessoal, com o professor Alan. Em turma de DCC. Vocês já tinham visto granulometria com o professor Alan? Bom, ninguém respondeu, hein? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Não me recordo muito bem. Tá. Mas a gente vai relembrar aqui, então, né? Pessoal, então o exercício é o seguinte. Após o ensaio de granulometria de uma areia de uma jazida de Cuiabá, foram obtidos os dados abaixo, né? Então, ele está pedindo para calcular as células que estão em branco na planilha e desenhar a curva granulométrica para essa amostra. Então, a gente vai fazer exatamente isso agora. Vou pegar aqui, ó, e trazer a planilha para o Excel, né?
para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Todo mundo está enxergando? Pessoal, beleza. Então, nós temos aqui duas amostras, né? Esse ensaio de granulometria, ele é feito em duas determinações. Então, a gente tem a primeira amostra e a segunda amostra, e aí a gente precisa responder agora essas células aqui que estão em branco, né? Para a gente finalizar o exercício. Então, o primeiro passo para resolver esse exercício, pessoal, é calcular a massa final de ensaio. Como que a gente faz para calcular a massa final de ensaio? Como a Victoria falou ali, né? A massa final em gramas é a somatória do retido que está ali, né? Então, todas essas massas que ficaram retidas no ensaio. Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vai somar todas essas massas que ficaram retidas aqui no meu primeiro ensaio. Que vai dar um valor aqui, ó, de 997,46. Ou seja, das 1.000 gramas que eu coloquei inicialmente no meu ensaio, sobrou 997,46. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Onde que foi parar essas gramas aqui que não estão aqui, pessoal? Essa 7, 8, 9, 2 gramas e pouco aí. No processo, né, professor, foi desperdiçado o material. Isso, a gente perde um pouquinho de material durante o ensaio, né? Aquele material purulento, né? Quando a gente está... Aquele material fino, quando a gente está fazendo o peneiramento ali, pode sair, né? Um pouquinho no ar. A gente pode até perder um pouco desse material de erro de operação ali, né? Na hora que a gente vai colocar a areia, né? No recipiente, cai um pouquinho de partículas fora, né? Então, essa perda, né, do ensaio. Muito bem. Deu bem. Exatamente. Pessoal, depois que a gente calculou a massa final de ensaio, agora a gente precisa calcular a porcentagem retida em cada uma das nossas peneiras. Então, a gente vai fazer para essa peneira até o fundo. Certo? Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar a massa que ficou retida na minha peneira e eu vou dividir pela massa que ficou retida, ou melhor, a massa que ficou retida na minha peneira dividido pela massa total do material. Então, a Victoria falou, a massa final dividido, exatamente, é o inverso, né? A massa que ficou retida na minha peneira dividido pela massa final de ensaio. E esse resultado, pessoal, eu vou multiplicar por 100, porque eu quero em porcentagem, né? Então, multiplico por 100. Então, aqui deu 0, porque a massa retida era 0, né? A mesma coisa vai acontecer aqui para os 3 primeiros resultados, né? Ó, ficou tudo 0, porque a massa retida aqui é 0, né? Então, se eu pegar e jogar esse mesmo cálculo para os outros aqui, eu tenho os meus valores. Então, eu vou até colocar em 2 casas decimais, para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Então, aqui a gente já tem os valores, ó, pessoal. Ficou claro para todo mundo, pessoal, como calcular a porcentagem retida? Beleza. Então, agora, pessoal, que a gente calculou já para a primeira amostra, vamos repetir para a segunda amostra, né? Então, aqui, ó, o primeiro passo é fazer a somatória de todas as massas retidas no ensaio. Aí a gente tem o valor aqui. E agora a gente vai calcular a porcentagem retida para cada uma das peneiras para a segunda amostra. Então, eu vou pegar e dividir a massa retida na peneira pela massa total de ensaio, vezes 100. Vou repetir esse processo para todas as minhas peneiras, né?
e deixar com 2 casas decimais, para ficar mais fácil de visualizar, né? Querer ter agilidade na Excel. São os dois... Tá. Beleza, pessoal. Agora que a gente tem as porcentagens retidas, né? A gente precisa calcular a porcentagem retida acumulada. Alguém lembra de como que a gente faz a porcentagem retida acumulada? Então, professor, nessa parte aqui que eu fiquei em dúvida, porque, na verdade, foi na média das amostras que eu fiquei em dúvida. Não foi nessa parte, não, desculpa. Não, tranquilo. O retido. A Victoria, ela falou ali, zigue-zague, exatamente, né? Aquele zigue-zague que a gente faz aqui, né? Então, o primeiro resultado a gente vai pegar daqui e só jogar ele para cá, né? Então, a gente vai pegar o 00 que está aqui e só trazer ele para cá, certo? Então, agora que a gente tem o resultado do primeiro aqui, a gente vai fazer esse zigue-zague que ela falou. A gente vai pegar o de cima, somar com o de baixo e jogar na frente. Pegar o resultado que deu, somar com o de baixo e jogar na frente. E assim por diante. Ó, o resultado com o de baixo, joga na frente. O resultado com o de baixo, joga na frente. Certo? Então, vamos fazer aqui. Ó, o de cima mais o de baixo, e eu tenho o resultado na frente. Ó, a mesma coisa. O de cima com o de baixo, joga na frente. O de cima mais o de baixo, joga na frente. E assim vai. De cima, com o de baixo, joga na frente. Certo? Se vocês fizeram de forma correta, o resultado final aqui, ó, tem que dar 100%, ou se vocês fizerem à mão, né, no caso do Excel aqui, tem que dar 100%. No caso de vocês que estão fazendo à mão aí, pode dar próximo de 100%, né, tem que dar próximo de 100%. Pode dar 99,9 alguma coisa, pode dar 100,0 alguma coisa, né? Então, pode ter um pouquinho, pode ficar um pouquinho a mais que 100 ou um pouquinho a menos que 100. Isso aí é devido aos arredondamentos, viu, pessoal? Certo? Então, os arredondamentos que vai fazer com que ele fuja um pouquinho de 100. No caso do Excel, tem que dar 100, porque o Excel, ele considera todas as casas decimais aí, quando ele está fazendo a conta, né? Então, aqui, por exemplo, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho esse monte de casa aqui para trás, né? O Excel, ele está levando em consideração nas contas todas essas casas decimais e não somente o 8.12, certo? Todo mundo conseguiu fazer? Todo mundo entendeu? Hein, galerinha? Muito bem. Vamos repetir agora isso, né, para outra amostra, né? Então, a gente vai calcular aqui também para outra amostra. Ó, pega o primeiro, joga na frente. Depois, ó, de cima mais o de baixo, joga na frente. De cima mais o de baixo, joga na frente. De cima mais o de baixo, joga na frente. E assim por diante, né? Se eu fizer tudo correto, eu vou ter 100% no final. Todo mundo fez? Tranquilo? Beleza, pessoal. Então, agora a gente vai chegar na dúvida da Mariane, né? Que é como calcular a porcentagem retida acumulada média, né? Então, vai ser o valor médio das amostras.
Então, é bem simples, ó. A gente vai pegar e fazer a média aritmética dos dois resultados que a gente obteve, ó. Da primeira amostra, da porcentagem retida acumulada da primeira amostra com a segunda amostra. Então, é só eu pegar e somar esse resultado com este resultado e dividir por 2. Média aritmética, né? Ficou claro, pessoal? Ó, vou fazer aqui embaixo de novo, ó. Vou somar a porcentagem retida acumulada da primeira amostra mais a porcentagem retida acumulada da segunda amostra, dividido por 2, porque são duas amostras. Dois resultados, né? Média aritmética, né? Certo? Fazendo isso para todos, o resultado final também tem que dar 100% ali, né? Feito, pessoal. Todo mundo conseguiu? Tá. Então, agora, pessoal, a gente chegou na parte onde a maioria deve ter tido dúvida aí, né? Que é a parte do diâmetro máximo e do módulo de finura, né? Então, vamos começar aqui pelo módulo de finura. Módulo de finura, pessoal, pelo conceito, pela conceitualização lá, né? Pela teoria, fala o seguinte, que ele vai ser a somatória das porcentagens retidas acumuladas, né, médias aqui no caso, né, das peneiras da série normal dividido por 100. Nesse caso também a gente exclui o fundo, certo? Então a gente vai pegar todas as porcentagens retidas acumuladas médias aqui, das peneiras da série normal, excluso o fundo e vai dividir por 100. Ok? Então, primeiro passo aqui, a gente identificar quais são as peneiras da série normal aqui e quais não são da série normal. Olhando aqui, pessoal, qual dessas peneiras que não é da série normal? Hein, galerinha? É as que estão com um asterisco? Não. É que essa daí não tem em polegadas, né? Por isso que eu deixei esse asterisco. Quais? Não sei, professor. Tá, então vamos dar uma relembrada aqui, ó. Vamos voltar lá na apresentação de agregados. Ó, se vocês olharem aqui na parte de granulometria, vocês vão ver essas peneiras. Cadê? Aqui, ó, pessoal. Ó, quais são as peneiras da série normal? São essas peneiras aqui e mais todas as outras que não são essas daqui, ó. Então, essa aqui que é a série intermediária que a gente fala, ó. Então, é a peneira 6.3, 12.5, 25, 32, 50, 64, 100, ou seja, todas aquelas peneiras que não dobram o valor, ó, na sequência, ó, 4.8, quando dobrar, vai para 9.5. 9.5, quando dobrar, vai para 19. 19 dobrando, vai para 38. 38 vai para 76. 76 fica próximo aqui de 150, né? Então, essas peneiras aqui são as peneiras da série intermediária. Então, olhando lá no nosso resultado, pessoal, vamos identificar quais são elas da intermediária, quais são as peneiras da série intermediária. Então, olhando aqui, qual que é da intermediária, pessoal?
E aí, galerinha? Pessoal, qual dessas peneiras aqui que não é da série normal, que é da série intermediária? Professor, é a que não dobra o valor? É isso? Na Desculpa. sequência aqui seria a que não dobra esse valor. Mas, assim, para não confundir vocês, é melhor vocês olharem lá na apresentação, né? E ver qual que são as da série intermediária, certo? Então, a gente tem aqui, ó, 6.3, 12.5, 25, 32, 50, 64, 100. Então, olhando ali, essas aqui são as únicas peneiras da série intermediária, certo? Então, só são essas daqui. O resto, tudo é peneira da série normal, ok? Então, olhando lá, qual dessas peneiras aqui não é da série normal? Não, não é a 02. 02 é série normal. Isso, Matheus, muito bem. Pessoal, e Diego, a única aqui que não é da série normal, pessoal, é a 6.3. Ó, se vocês olharem aqui, ó, série intermediária, a gente tem 6.3, 12.5, 25, 32, 50, 64, 100. O resto, tudo é série normal. Certo? Todo mundo entendeu? Então, a gente vai excluir, pessoal, o resultado que tiver nessa peneira da série intermediária. Então, esse 6.3 aqui, ó, lógico que ele está zerado, né? Mas se tivesse valor nele, a gente não iria pegar para colocar no nosso cálculo do módulo de finura. A mesma coisa acontece com o fundo, pessoal. O fundo também não entra na conta, ok? Então, agora que a gente sabe disso, a gente consegue calcular facilmente esse módulo de finura. Então, o módulo de finura vai ser igual à somatória de todas as peneiras da série normal, excluso o fundo. Então, eu vou pegar aqui, ó, 9.5, a peneira 9.5 é normal, né? Então, eu vou pegar a porcentagem retida acumulada média dela. Ó, o 6.3 é intermediária, então não vou pegar. O 4.8 é série normal, vou pegar a porcentagem retida acumulada. O 2.3 também, e assim por diante, né? Ó, o 0,6 também, o 0,3 também, e o 0,2. Só não vou pegar o fundo, né? E o fundo não entra na conta. Então, eu vou pegar isso tudo e dividir pela quantidade de ou melhor, por 100, como a fórmula pede, né? Então, é só dividir isso por 100. Então, eu tenho aí, ó, que o meu módulo de finura, arredondando ali, ele é de 2,37. Certo? Agora, uma perguntinha, pessoal. Qual que é a unidade de medida desse número? Hein, pessoal? Muito bem, Cauã. É decimal, né? Ele não tem, no caso, uma unidade de medida ali, porque ele foi dividido por 100, né? Então, se eu pego uma porcentagem e divido ela por 100, esse valor ele vai ficar em decimal, né? Todo mundo compreendeu? Ok. Agora nós precisamos calcular, ou melhor, calcular não, só observar, né, qual que é o nosso diâmetro máximo, né? O diâmetro máximo ali, pessoal, é uma observação que a gente vai ter que fazer aqui, ó, na coluna da porcentagem retida acumulada média. Então, a gente vai observar aqui, ó, qual dessas peneiras, pessoal, onde a porcentagem retida acumulada, ela é igual ou imediatamente superior. Ah, tá. Só antes de explicar isso, pessoal, o Matheus ele está perguntando qual que é a importância desse módulo de finura. Então, a importância do módulo de finura é para alguns métodos de dosagem de concretos e argamassas. Então, quando a gente vai fazer a dosagem lá desse concreto, ele vai me pedir esse valor do módulo de finura, que ele vai mostrar para mim o quanto de partículas finas que eu tenho nesse meu material, né?
que é um material particulado, né, eu consigo visualizar facilmente ali a quantidade de material fino que eu tenho nessa amostra, certo? Então, vai servir justamente para esses métodos de dosagem e também para fazer a classificação do meu material. Então, eu olhando ali, ó, eu consigo ver, de acordo com esse módulo de finura, se essa minha areia ela é uma areia utilizável para construção ou não, certo? Se vocês olharem aqui na apresentação, ele vai me mostrar, de acordo com o módulo de finura, cadê? Não está achando agora aqui, pessoal, mas depois... Ah, tá aqui. Ó, ele tem como classificar o material de acordo com o módulo de finura dele, ó. Se o meu material ele tiver o módulo de finura de 1,55 a 2,2, eu posso classificar ele como material na zona utilizável inferior. Se esse material ele tem o módulo de 2,20 a 2,90, ele é da zona ótima. Se ele tiver de 2,90 a 3,5, ele é da zona utilizável superior. Se ele for inferior a esse número, é um material que ele está fora da zona utilizável, então ele não é bom para ser utilizado na construção civil. A mesma coisa acontece aqui se esse valor for superior a 3,5. É um material que não é recomendável utilização na construção civil, certo? Então, ele serve tanto para eu classificar o meu material, como também para os métodos de dosagem. Ok, Matheus? Beleza. Pessoal, agora para calcular ou melhor, para observar e obter o resultado do diâmetro máximo, eu tenho que olhar essa coluna aqui da porcentagem retida acumulada média, e aí eu vou observar qual dessas peneiras aqui, ó, qual dessas aberturas de malha, onde a minha porcentagem retida acumulada média, ela é igual ou imediatamente superior a 5%. Tá, a Victoria está falando aqui o diâmetro máximo, eu diria 2,3, pois o retido acumulado é menor, ultrapassando o retido porcentagem, tem que ser superior. Não entendi muito bem, não. Tá, vamos observar aqui, que aí vocês vão pegar. Ó. Então, a gente vai pegar a abertura de malha da peneira aqui, a gente vai olhar a peneira, onde a porcentagem retida acumulada média, ela é igual ou imediatamente superior a 5%. Então, olhando aqui, pessoal, qual dessas peneiras aqui, onde a minha porcentagem retida acumulada média é igual ou imediatamente superior a 5%? O resultado seu está certo, Victoria, eu só não entendi muito bem a explicação. Viu? Tá. Superior, né, professor? A esse 2,3? Depois, a gente ainda está fazendo a primeira análise. Ah, tá. Primeiro a gente vai olhar em qual das peneiras aqui, onde a minha porcentagem retida acumulada média é igual ou imediatamente superior a 5%. Certo? Então, qual 8,18, né? 8,18, que é na peneira de 1,2, certo? Então, agora, Sim. A gente vai adotar a abertura de malha da peneira superior a essa que eu analisei. Certo? Então, aqui eu vou pegar essa peneira, a 2,3. Para ficar mais fácil de vocês compreenderem, então, pessoal, vocês vão ter em mente isso aqui, ó. Vocês vão pegar a abertura de malha da peneira onde a porcentagem retida acumulada média for igual ou imediatamente inferior a 5%.
certo? Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, vocês vão pegar a abertura de malha da peneira, onde a porcentagem retida acumulada média for igual ou imediatamente inferior a 5%. Então, olhando aqui, ó, qual dessas peneiras onde eu tenho a porcentagem retida acumulada média igual ou imediatamente inferior a 5%? É a peneira de 2,3, né? Então, é esse valor que eu vou adotar aqui para o meu diâmetro máximo. 1,98 é menor que 2,05, só por isso. O que é 2,05? Não, a gente vai analisar, Victoria, a porcentagem retida acumulada média, viu? A porcentagem retida acumulada média, ela saiu justamente da média de 2,05 com 1,91. Certo? Entendido, pessoal? Como obter o diâmetro máximo? É só eu pegar e analisar aqui qual dessas aberturas de malha da peneira, onde eu tenho a porcentagem retida acumulada média, igual ou imediatamente inferior a 5%. Então, olhando aqui, essa abertura de malha é justamente da peneira de 2,3. Pessoal, qual que é a unidade de medida desse diâmetro máximo? Hein, pessoal? Milímetros? Milímetros, muito bem, Mariane. Isso mesmo. É a mesma unidade de medida das minhas peneiras, né? Então, significa dizer, pessoal, que a maior partícula que eu tenho aqui, o maior diâmetro de partícula que eu tenho nesse meu material é de 2,3 milímetros. Certo? Isso aí vai me servir para fazer dosagem de concreto, vai me servir, no caso de agregado graúdo, para verificar se esse material ele dá para ser utilizado em determinadas peças de concreto, né? Peças com dimensões menores, lajes com alturas menores, né? Dimensões de mangueiras de bombeamento, de mangote de bombeamento de concreto, né? Porque se o diâmetro máximo do meu material for muito grande, pode ocasionar o entupimento dessas mangueiras de bombeamento de concreto, pode ocasionar o travamento da minha concretagem lá nessas peças de menores dimensões, né? E aí eu posso ter uma série de patologias, como nichos de concretagem, que a gente chama, né? Na obra o pessoal chama popularmente de bicheira, né? Eu posso ter locais no meu pilar, na minha viga, onde o concreto não chegou, justamente porque essas partículas maiores ocasionaram o travamento ali do meu concreto. Ficou claro, pessoal, para todo mundo? Como obter esses resultados? Sim. Muito bem. Então, agora o desafio para vocês é justamente desenhar essa curva granulométrica, né? Então, eu coloquei um gráfico para vocês, né, já pronto, a estrutura do gráfico, melhor dizendo, né, que essa curva granulométrica, ela é uma curva semilogarítmica, que a gente chama. Então, ela tem aí no eixo das ordenadas, a escala é em decimal, e no eixo das abscissas, ela é em logarítmica. Então, notem ali ó, que no eixo X ele vai de 0,001 a 100, e a porcentagem retida acumulada ela está correndo de 0 a 100%, né? No caso, não é nem decimal, ela está em porcentagem aí, né? Melhor dizendo, né? Ok? Então, agora é só a gente traçar esse gráfico, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aí, aqui, como fazer esse gráfico. Eu vou voltar aqui para tentar filmar para vocês. Deixa eu só pegar uns valores aqui, pessoal, para ficar fácil na hora que eu for filmar aqui. Então, é 0, 0, 0, 0.
Muito bem, pessoal. Eu já tenho os meus resultados. Eu vou tentar ver se vocês conseguem. Vai ficar meio difícil de vocês visualizarem aí, mas vamos tentar fazer aqui. É que a câmera ela fica invertida, né? Para vocês, né? Estão enxergando aí, pessoal? Beleza. Desculpa a tremedeira aí, pessoal. Eu não tô conseguindo firmar muito, não, que eu tô com um tripé na mão aqui. Aliás, deixa eu ver se eu baixar o tripé aqui, vai conseguir enxergar melhor. Pronto, pessoal, eu acho que vocês vão ter mais ou menos uma ideia aí do que é para fazer, certo? Vai ficar meio difícil aí, mas espero que vocês compreendam. Então, agora, pessoal, que a gente tem aqui nosso gráfico andando de 0,001 a 100% e de 0,001 a 100 é a abertura de malha das peneiras, né? Isso em milímetros, né? E aí, na outra escala, no eixo Y, nós temos a porcentagem retida acumulada referente a essa peneira, né? Então, a gente vai pegar ali primeiro, ó, a primeira peneira, que é a de 9,5 milímetros, correto? Então, na peneira de 9,5 milímetros, quantos que a gente tem de porcentagem retida acumulada? Nós temos 0. Então, o primeiro passo é a gente identificar essa peneira de 9,5 milímetros, certo? Então, aqui, ó, se vocês olharem na escala, ela está andando de 0,001, depois vai para 0,01, depois vai para 0,1, 1, 10 e 100. 9,5, pessoal, está entre 1 e 10, correto? Correto, pessoal? 9,5 está entre 1 e 10, não é? Então, sim. Isso. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,5 está entre 9 e 10. Então, na metade aqui, ó. Opa, cadê? Na metade, entre o risquinho de 9 e 10, eu tenho 9,5. Então, eu vou pegar e colocar aqui, ó, 9,5, certo? Quando eu marcar esse 9,5, eu vou vir e vou subir até achar o meu valor correspondente à porcentagem retida acumulada nessa peneira. Quanto que eu tenho retido acumulado nessa peneira, pessoal? Hein? Eu tenho 0? 0, ou melhor, 0 não, desculpa. Nessa peneira... É isso, é 0, desculpa, é 0 mesmo. Tá, 0, tá aqui. Então, eu nem precisava subir, né? O valor tá aqui embaixo, né? Então, eu tenho 0... Peraí. O Rogério falou ali que... Tá. Então, se eu tenho 0 retido nela, eu vou marcar aqui exatamente no eixo X, né? Ó, o valor 0 está aqui embaixo. Então, eu coloquei o 0.
Ok? Então, a gente vai para a próxima peneira. É porque vocês estão achando um pouco diferente aí, pessoal, porque aquele outro gráfico que a gente fez em sala de aula, eu acho que ele estava invertido. Mas tudo bem, é a mesma coisa, mesmo processo. Então, a próxima peneira que a gente tem aí é a de 6.3. Então, a gente precisa identificar ela aqui no nosso... tá de cabeça para baixo, porque a webcam, ela inverte, né? A imagem, né? Ó, se vocês observarem aí, a granulometria está invertida, né? Como se fosse um espelho, né? Ok? Então, agora a gente precisa achar a peneira de 6.3 na nossa escala. Então, 6.3 está entre 1 e 10 novamente, né? Então, vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é logo depois, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É logo depois do 6, né? 6.3. Então, aqui, ó. 6.3. Marquei 6.3, eu vou ver quanto que eu tenho de porcentagem retida acumulada. Eu tenho 0 também, né? Então, eu vou marcar aqui em cima do eixo X, porque não tem nada de altura, né? Não tem Y. Valor para Y, né? Depois eu venho para a próxima peneira, 4.8. Ó, 1, 2, 3, 4. 4.8 está entre 4 e 5, né? Mais próximo de 5 aqui, ó. Então, 4.8. 4.8 eu tenho 0 para Y, então ele vai ficar também em cima do eixo X. Depois eu venho para o 2.3. 2.3 está bem aqui, ó. 1, 2, 2.3 está por aqui assim, né? 2.3. Quanto que eu tenho para Y? 1.98. Ó, 1.98 está entre 0 e 10. Então, no comecinho ali, ó, de 0 e 10, eu tenho 1.8. Então, é só eu vir agora, ó, 1.8 e traçar uma linha de apoio até chegar onde está o meu 2.3, que é a minha abertura de malha. Aí é só eu subir a linha. No cruzamento dessas duas linhas, eu vou marcar o meu ponto. Certo? Agora a gente vai para o próximo, ó. Lógico que vocês vão fazer aí no de vocês, usando a régua, né, para ficar bonitinho, né? Então, o próximo é a peneira de 1.2. 1.2 está bem aqui, né? Próximo do 1. Então, eu tenho 1.2 e a quantidade que eu tenho é de 8 e 18. 8 e 18 está entre 0 e 10, mais próximo de 10 aqui, né? Então, 8 e 18. Aí eu venho com a linha de apoio aqui, ó. E vou trazer esse valor até a minha abertura de malha da peneira, de 1.2. Então, é só eu subir aqui, ó, no cruzamento dessas duas linhas, eu vou marcar um ponto. E assim por diante, pessoal. Vocês vão fazer para todas as peneiras. E aí, depois que vocês marcarem para todas as peneiras, é só ligar esses pontos, pessoal, utilizando segmentos de reta. Certo? E aí vocês vão ter essa curva granulométrica com a cara parecida com essa daqui, ó. Certo? Então, vai ficar nesse estilo assim. Muito bem. Compreendido, pessoal? Todo mundo? Pessoal, e aí? Tudo certo? É para fazer no papel, Sim. Matheus. Faz no papel, aí você tira uma foto ou escaneia e coloca no Word aí para mandar para mim. Aí fica mais fácil, né? Se vocês fazerem isso aí no Excel, vai dar trabalho demais. Pessoal, então seria isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode falar agora. Se surgir depois, pode mandar via tutor, que eu tiro também. Ok? E aí, tudo certo? Nenhuma dúvida?
Rogério falou. Meros usuários de Excel. Então, pessoal, é isso então que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Para a turma de terceiro EDF, no próximo projeto integrador, a gente conclui a nossa disciplina, beleza? O vídeo eu vou subir ele no YouTube, aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar lá também assistindo de novo o vídeo, né? Ou pode mandar aí via tutor que eu respondo para vocês. Beleza, pessoal? Então, fiquem em casa, se cuidem, né? Até nosso próximo encontro, certo? Um abraço. Tchau para vocês. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.